Preparem-se para mergulhar mais profundamente na fé, nos desafios e nas lições que moldaram Pedro como líder, pregador e testemunha ocular dos eventos mais marcantes da história cristã. Se você perdeu a primeira parte, não se preocupe. Assista o primeiro vídeo no nosso canal com os momentos cruciais e, em seguida, avance na segunda parte da emocionante narrativa da vida de Pedro. Estão prontos para descobrir o que mais aguarda nesta extraordinária jornada? Então, sem mais delongas, vamos nos aprofundar na continuação da vida do apóstolo Pedro. Pedro, o pregador valente de Pentecostes. A trajetória de Pedro atingiu seu ápice no dia de Pentecostes. Cheio do Espírito Santo, Pedro proclamou corajosamente a mensagem de Jesus a uma multidão diversa. Seu sermão foi tão poderoso que muitos se converteram e a igreja começou a crescer rapidamente. Versículo: Atos. Então Pedro, de pé com os 11, ergueu a voz e disse-lhes: Varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Pedro respondeu: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O homem que superou preconceitos. Pedro enfrentou um desafio significativo ao lidar com suas próprias limitações culturais e preconceitos. Em uma visão, Deus mostrou a Pedro que sua mensagem não era exclusiva para um grupo específico, mas para todas as pessoas. Versículo Atos. Então, tomando a palavra, Pedro disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, o teme e faz o que é justo. O homem da misericórdia e cura. Pedro também demonstrou a poderosa combinação de misericórdia e cura em sua jornada. Ao encontrar um homem paralítico, Pedro não apenas o curou fisicamente, mas também o apontou para a verdadeira fonte de poder: Jesus. Versículo: Atos. Mas Pedro disse: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Preso por causa de Jesus, enfrentou prisões e perseguições devido à sua fé em Jesus. Em uma dessas ocasiões, um anjo o libertou milagrosamente da prisão, destacando a proteção divina sobre aqueles que servem corajosamente ao Senhor. Versículo: Atos. E eis que sobreveio um anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. O escrevente das cartas inspiradoras. Por fim, Pedro deixou um legado duradouro ao escrever epístolas inspiradoras para as comunidades cristãs. Suas palavras encorajam os crentes a permanecerem firmes na fé, mesmo diante de desafios. Versículo: 1 Pedro. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. O legado de Pedro e sua morte. Após uma vida dedicada ao serviço de Jesus, Pedro enfrentou a perseguição do Império Romano. Segundo registros históricos, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo em Roma, por volta do ano 64 ou 67, por se considerar indigno de morrer da mesma maneira que seu mestre. Digo a verdade: quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando você ficar mais velho, estenderá as mãos, e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Depois de falar isso, ele disse a Pedro: Siga-me. Versículo: João. Nessa passagem, Jesus destaca que Pedro, quando jovem, tinha liberdade para ir onde quisesse, mas prediz que, quando mais velho, ele enfrentaria circunstâncias que não escolheria por si mesmo. Isso é interpretado como uma referência à morte de Pedro como mártir por sua fé em Cristo. Seu sacrifício é testemunho de sua fé inabalável e dedicação ao Evangelho. Pedro, o homem que começou como um simples pescador, deixou um impacto duradouro na história cristã, um testemunho de que a transformação e o serviço corajoso ao Senhor podem influenciar gerações. E assim concluímos a extraordinária jornada de Pedro. O homem que começou como um simples pescador
e se tornou uma figura central na propagação do cristianismo. Espero que esses momentos-chave e as lições extraídas de sua vida tenham inspirado e desafiado vocês. Não se esqueçam de compartilhar suas reflexões nos comentários e de se inscrever para mais conteúdo inspirador. Até a próxima!